E aí, você com certeza já ouviu falar por aí de publicização e privatização, né? As palavras são até parecidas, mas olha, a verdade é que elas apontam para caminhos completamente diferentes para um monte de serviço que a gente usa todo dia. Então hoje, vamos descomplicar essa confusão de uma vez por todas. A pergunta que fica no ar é justamente essa: privatizar? Publicizar? É tudo farinha do mesmo saco? E a resposta? Bem, a resposta é um sonoro não. Entender o que separa uma da outra é fundamental para a gente saber o que está em jogo na saúde, na educação e até naquela rodovia que a gente pega no feriado. Para a gente não se perder, nosso caminho hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente volta um pouquinho no tempo para entender por que o Estado brasileiro virou esse super empresário. Depois, a gente vê como a ideia de privatizar ganhou força, o que ela significa de verdade e logo em seguida o que é a tal da publicização. E no final, claro, a gente coloca as duas lado a lado para não sobrar dúvida nenhuma. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo começo. Para entender todo esse debate, a gente precisa viajar para uma época em que o Estado brasileiro não era só um juiz no jogo da economia. Ele era o principal jogador, a era das estatais. Se a gente olhar essa linha do tempo, fica claro que a coisa toda engrenou mesmo lá na era Vargas, entre os anos 30 e 40. A missão era industrializar o Brasil, e para isso o governo botou de pé empresas gigantescas. E esse modelo foi crescendo, crescendo, tanto que, em 1979, o país tinha perto de 300 estatais só do governo federal. Mas, como a gente vê ali na frente, em 1990, o jogo começou a virar. E olha, não era qualquer empresinha não. A gente está falando de monstros como a CSN, a Vale do Rio Doce, a Chesf. Elas nasceram para ser os pilares do desenvolvimento do país, atuando em áreas super estratégicas. Só que esse modelo, com o Estado sendo dono de tanta coisa, começou a ser questionado. A partir do fim dos anos 70, uma nova onda de pensamento econômico começou a ganhar força e preparou o terreno para uma grande mudança de rumo. E só para ter uma dimensão do que a gente está falando, 300, esse era o número aproximado de estatais federais em 1979. O governo era dono de banco, de empresa de aço, de hotel, de empresa de petróleo. Era uma presença massiva na economia. Essa virada de chave começou bem devagarinho, lá em 79, mas foi em 1990, com a criação do Programa Nacional de Desestatização, que a privatização entrou de vez na pauta do dia e virou uma política de Estado, mudando a cara do Brasil. Beleza, chegamos na nossa primeira palavra-chave. Afinal de contas, o que exatamente é privatizar? Vamos direto ao ponto. Privatizar ou desestatizar é basicamente isso. O Estado pega uma empresa ou um bem que é dele, que faz parte do patrimônio público, e vende para a iniciativa privada. A palavra-chave aqui é patrimônio. O que era de todo mundo passa a ter um novo dono de forma definitiva. A gente vê isso acontecer em vários setores. Sabe a companhia de água da cidade? Ou aquela linha de ônibus? Ou a rodovia com pedágio? Muitos desses serviços passaram por privatização. E o caso talvez mais emblemático seja o da Vale do Rio Doce, uma daquelas gigantes da era Vargas que foi vendida lá em 1997. Agora, vamos para o segundo termo da nossa conversa. Aquele que, vamos combinar, gera a maior parte da confusão, a publicização. E aqui, gente, a lógica é completamente outra. Na publicização, a coisa muda de figura. O governo não vende nada, o patrimônio continua sendo público. O que ele faz é transferir a gestão, a execução de um serviço, para uma entidade privada. Mas não qualquer uma. Tem que ser uma organização sem fins lucrativos, como uma ONG, que se torna uma organização social. E tudo isso é amarrado por um contrato de gestão, com metas e resultados a serem cumpridos. Esse modelo é bem comum em hospitais, museus, centros de pesquisa, mas tem um detalhe fundamental. Só podem ser publicizados os serviços que não são uma função exclusiva do Estado e que, pela sua natureza, não deveriam gerar lucro, porque envolvem direitos básicos como saúde e cultura. E agora, o grande momento. Vamos colocar esses dois conceitos frente a frente para a diferença ficar, assim, cristalina. Chega de confundir. Então vamos lá, o resumo da ópera. Na privatização, o Estado vende o patrimônio. Quem assume é uma empresa privada, que obviamente visa o lucro. E como é feito? Geralmente por um leilão. Já na publicização, o Estado transfere a execução do serviço, não a propriedade. Quem assume é uma organização social sem fins lucrativos. E o acordo é feito por um contrato de gestão. Em uma frase, é a venda do patrimônio contra uma parceria na gestão.
E a ideia central é exatamente essa. A publicização é encarada como um modelo de parceria. O Estado não abandona sua responsabilidade, ele só busca um parceiro da sociedade para, em tese, executar aquele serviço de forma mais ágil ou eficiente. Já a privatização significa que o Estado está saindo daquela área por completo. No fim do dia, a diferença crucial é essa. De um lado, a venda definitiva do patrimônio. Do outro, uma parceria para gerenciar um serviço. São duas palavras que podem até soar parecidas, mas que definem futuros totalmente distintos para o serviço público. Não há uma resposta simples sobre qual caminho é melhor. Mas agora, da próxima vez que essa discussão aparecer, todo mundo vai saber exatamente o que está em jogo.